Vamos continuar a resolução dos problemas do capítulo 2 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema número 7. Dois trens, ambos se movendo com uma velocidade de 30 km por hora, trafegam em sentidos opostos na mesma linha férrea retilínea. Um pássaro parte da extremidade dianteira de um dos trens quando estão separados por 60 km, voando a 60 km por hora e se dirige em linha reta para o outro trem. Quando chegar ao outro trem, o pássaro faz meia volta e se dirige para o primeiro trem e assim por diante. Qual é a distância que o pássaro percorre até os trens colidirem? Este problema tem duas maneiras de resolver, uma complicada e outra muito simples. Normalmente, escolhemos a maneira mais simples, mas nesse caso, a maneira complicada, que envolve soma de séries, vale a pena também ser abordada pela sua elegância. Então vamos lá. Como os trens e o pássaro viajam sempre com uma velocidade constante, o pássaro a 60 por hora e os trens a 30, a distância percorrida por eles em um intervalo de tempo pode ser determinada pela equação D é igual a V vezes T. Vamos considerar a primeira viagem do pássaro. A distância entre os trens é igual a 60 km. Ele parte da extremidade dianteira de um dos trens e, depois de certo tempo, que chamaremos de T1, chega à extremidade dianteira do outro trem. A distância percorrida pelo pássaro foi 60 vezes T1, V vezes T. Durante o trajeto, os trens também se moveram e a distância percorrida por eles é igual a 30, que é a sua velocidade, vezes T1, que é o intervalo de tempo. Perceba que a distância percorrida pelo pássaro é igual à distância inicial entre os trens, 60 km, menos a distância percorrida por um deles. Então, 60T1 é igual a 60 menos 30T1. Se a gente passar o menos 30T1 para a esquerda, 60T1 mais 30T1 é igual a 60. 90T1 é igual a 60. Então, T1 vai ser 60 dividido por 90. A gente pode cancelar um dos zeros. E o 6 dá para dividir por 3 e o 9 também. Então, fica T1 igual a 2 terços. Então, esse é o primeiro intervalo de tempo. Se subtrairmos a distância inicial entre os trens pelas distâncias que eles se deslocaram, teremos o D vai ser 60 menos duas vezes, né, que são dois trens, vezes 30, que é a velocidade deles, vezes 2 terços, que é o intervalo de tempo. A gente pode cancelar o 30 com 3, ficando 10 em cima. Então, fica 60 menos 2 vezes 10 dá 20, vezes 2, 40. 60 menos 40 dá 20 km. Então, depois da primeira viagem do pássaro, a distância entre os trens agora é igual a 20 km. O pássaro dá meia volta e dirige-se novamente ao primeiro trem e o alcança no intervalo de tempo que chamaremos de T2. A distância percorrida pelo pássaro foi igual a 60 T2 e os trens se deslocaram, cada um, uma distância igual a 30 T2. Perceba que a distância percorrida pelo pássaro é igual à distância entre os trens ao final da primeira viagem, 20 km, menos a distância percorrida por um deles. Então, 60T2 tem que ser igual a 20 menos 30T2. Passando o menos 30T2 para a esquerda, 60T2 mais 30T2 é igual a 20. 90T2 é igual a 20. Então, o T2 vai ser 20 sobre 90. A gente pode cancelar o zero aí. Então, o T2 é igual a 2 nonos. Agora, a distância entre os trens é igual à distância entre eles no começo da segunda viagem, menos as distâncias percorridas pelos trens no intervalo de tempo T2. Então, D vai ser 20 menos 2 vezes 30 vezes 2 nonos.
A gente pode dividir por 3 o 30 e o 9, né? Fica 10 em cima e 3 embaixo. Então, fica 20 menos 2 vezes 10 vezes 2 dá 40 sobre 3. Se a gente tirar o mínimo múltiplo comum dá 3. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 20, 60. Menos 3 dividido por 3 dá 1 vezes 40, 40. Então, dá 20 sobre 3. O pássaro novamente dá meia volta e dirige-se ao outro trem e o alcança no intervalo de tempo t3. A distância percorrida por ele será igual a 60 t3. E a distância percorrida pelos trens vai ser 30 t3, cada um. Essa distância é igual à distância entre os trens no início da terceira viagem, que é 20 terços, menos a distância percorrida por um dos trens. Então, igualando, a gente tem que 60 T3 é igual a 20 sobre 3 menos 30 T3. Passando menos 30 T3 para a esquerda, 60 T3 mais 30 T3 é igual a 20 sobre 3. 90 T3 é igual a 20 sobre 3. Então, o T3 vai ser 20 sobre 3 vezes 90. A gente pode cancelar o zero aí. 3 vezes 9 dá 27. Então, o T3 vai ser 2 sobre 27. Este processo irá se repetir até que os trens se encontrem. Então, o tempo total que o pássaro estará voando com velocidade de 60 km por hora vai ser T igual a T1 mais T2 mais T3 até chegar quando eles se encontrarem. Então, dá 2 terços, que é o T1, mais 2 nonos, que é o T2, mais 2 sobre 27, que é o T3, e assim por diante. É possível identificar um padrão nessa soma, principalmente se a escrevermos da seguinte forma. Igual a 2 terços, aí o 2 nonos eu vou escrever como 2 terços vezes 1 terço, e o 2 sobre 27, 2 terços vezes 1 sobre 9, e assim sucessivamente. Perceba que em todos os termos, temos o fator 2 terços em comum, que podemos colocar em evidência, e a expressão se torna 2 terços vezes 1, mais 1 terço, mais 1 nono. Ainda é possível reescrever a expressão de modo que o padrão se torne ainda mais evidente. Posso escrever como 2 terços vezes 1 terço elevado a zero, que é 1, mais 1 terço elevado a 1, que é 1 terço, mais 1 terço elevado a 2, que é 1 nono, e assim sucessivamente. Utilizando a notação sigma, podemos reescrevê-la como 2 terços vezes o somatório de n igual a zero até infinito, de 1 terço elevado a n. A série que apareceu é conhecida na matemática como a série geométrica. O somatório de n igual a zero até infinito de r elevado a n é igual a 1 mais r ao quadrado, mais r ao cubo, etc. Esta série é convergente quando o módulo de r é menor do que 1. E o seu valor vai ser 1 sobre 1 menos r. Como no nosso caso o r é 1 terço, né, menor do que 1, podemos calcular o valor utilizando essa fórmula. Então vai ficar 2 terços, né, que está multiplicando o somatório, e o valor do somatório é 1 sobre 1 menos 1 terço, que é o r, que dá 2 terços vezes 1 sobre 1 menos 1 terço dá 2 terços. O inverso de 2 terços, né? 1 sobre 2 terços é 3 meios. Então, fica 2 terços vezes 3 meios, que dá 1. Então, o tempo total de 1 hora. O tempo que o pássaro permaneceu voando. Como sua velocidade foi o tempo todo igual a 60 km por hora, a distância total percorrida por ele é d igual a 60 vezes 1, que dá 60 km. Então, chegamos aí na distância que ele percorreu. Agora, vamos ver a maneira mais simples de resolver este problema. Os trens, inicialmente, estão separados por uma distância de 60 km e se movem com a velocidade de 30 km por hora, um em direção ao outro. Então, em 1 hora, ambos se deslocarão 30 km e se encontrarão. Como o pássaro voa com velocidade de 60 km por hora, em 1 hora, ele irá percorrer 60 km.